Acadêmicos Unicecal, curso de Direito, quinto período matutino e noturno. Seguinte, eu tenho um recadinho para vocês primeiro, que é o de que a gente está quase terminando essa parte de estudo da ação penal. A gente teve que picotear, né, em algumas aulas esse tema em especial, até por conta dessa questão do Covid que nos prejudica, né, e muito, dificulta o contato. Mas encerrando essa parte, a gente já vai poder fazer uma aula total sobre a ação penal para verificar o que a gente compreendeu, para verificar quais são as dúvidas, tentar sanar todas essas dúvidas e partir depois para um próximo tópico, tudo bem? Mas hoje em especial a gente vai tratar de um ponto relacionado a essa questão que pode atrapalhar, por assim dizer, ou ter que ser analisada ao lado da ação penal, que é a questão da restituição de coisa apreendida. Então você liga numa situação, a gente está falando sobre ação penal, e essa ação penal, ela tem situações, que a gente começou a estudar essa ação penal, ver como é que ela funcionava, quando que ela era pública, quando que ela não era pública, quando que precisava de representação, quando que não precisava de representação, quais eram as regras dessa ação penal, como que ela funcionava, qual era a competência para julgamento dessa ação penal, e depois a gente esbarra em questões prejudiciais e incidentes, ou seja, existem situações que devem ser analisadas ao lado da ação penal, ou às vezes até mesmo por um outro juiz, como a gente viu no caso das questões prejudiciais. Hoje, o assunto é restituição de coisa apreendida. O material que eu coloquei para os senhores sobre a restituição de coisa apreendida, obviamente que eu coloquei algumas questõezinhas para os senhores responderem ali, até para fixar a matéria, e eu estou achando importante isso, porque as respostas estão sendo bem produtivas, bem didáticas de um modo geral, o que está me deixando extremamente contente com o formato que nós adotamos. E eu optei por um material relativamente curto também, que facilita o teu estudo, e o vídeo também não vai ser um vídeo longo para facilitar também essa análise dessa parte da matéria. A questão prejudicial é algo que tem que ser analisado por um juiz ou por um outro juiz, porque ela interferiria no resultado da causa. Os processos incidentais são situações que devem ser analisadas em paralelo, porque também podem interferir no resultado do processo. E por conta disso a gente está estudando quais são esses processos incidentais. A gente estudou as exceções do processo, as incompatibilidades, todas essas situações. E hoje a análise é sobre restituição de coisa apreendida. Imagina que o processo penal envolve coisas, objetos. É um objeto subtraído, é um objeto utilizado para o cometimento de um crime, é um objeto arrecadado com a existência de um crime. E imagine que essas coisas, esses objetos, eles se consubstanciam em provas na sequência. A ação penal, para gerar uma condenação, precisa de provas, a gente já analisou muito isso. E obviamente que essas coisas seriam provas da existência desse crime. Quer dizer, o que é melhor para confirmar a existência de uma subtração do que a coisa furtada, roubada da vítima? Por outro lado, a gente verifica que por mais que eu precise da coisa para comprovar a existência de um crime, em determinadas situações seria ilógico eu prejudicar um terceiro, prejudicar uma vítima que ficaria por um tempo gigantesco sem a coisa que lhe pertence. Então, se por um lado a gente imagina a necessidade do processo, por outro a gente imagina a necessidade da restituição. Então, o Código de Processo Penal ele estabeleceu uma regra muito direta e muito simples, ao dizer que, olha, as coisas relacionadas ao processo criminal devem ficar à disposição do juiz, sempre. Essa é a regra. Então, até o final da ação, as coisas ficariam à disposição do juiz. Mas o procedimento de restituição de coisa apreendida vem justamente para tentar tratar da exceção. Falar, olha, eu sou vítima e eu quero de volta o meu objeto de forma imediata. Eu sou um terceiro de boa-fé e eu quero de volta o meu objeto de forma imediata. Eu sou réu e não tem motivo nenhum para eu ficar sem esse objeto até o final
do processo. Então, a restituição de coisa apreendida é o procedimento que serve para que a parte que está pedindo, o proprietário da coisa, tenha acesso de volta à coisa que se envolveu numa conduta criminosa. Bom, para que isso aconteça, existem 2 momentos. O legislador estabeleceu um procedimento extremamente simplificado para a restituição de coisas que não houverem divergência e um procedimento ligado ao contraditório, mais complexo, para situações onde se exige uma dilação probatória sobre a existência ou não do direito de reaver a coisa. Por conta disso, você vai verificar 2 situações dentro do Código de Processo Penal. Uma primeira, onde a própria autoridade policial pode de imediato devolver a coisa para o proprietário. Isso faz com que você tenha a previsão, então, de que se o delegado de polícia verificar já de forma instantânea que a coisa pode ser devolvida, restituída para o proprietário, ele o faz de imediato. Imagina o exemplo do sujeito que teve um objeto, uma televisão furtada, tá? E o sujeito é preso em flagrante com essa televisão e a vítima chega até a unidade policial, reconhece o aparelho, traz a documentação que confirma a propriedade do aparelho e de imediato o delegado de polícia faz as cópias dos documentos, reduz tudo isso a termo e restitui o objeto para a vítima. Essa é uma restituição possível. Imagine uma segunda situação, onde existe uma dúvida sobre a propriedade, sobre a licitude ou sobre qualquer outra questão que envolva esse objeto. E daí o delegado de polícia passa a não ter mais essa autonomia de fazer essa restituição de forma imediata. Essa restituição deveria ser feita mediante pedido judicial e somente o juiz poderia decidir sobre essa restituição da coisa apreendida. Nesse caso, inclusive, ouvindo anteriormente a intenção, a manifestação colhida do Ministério Público. Então, restituição de coisa apreendida é um procedimento relativamente simples, previsto no teu Código de Processo Penal. No material consta toda a informação sobre isso e toda a parte da legislação que trata disso. 3 questões extremamente simples sobre o tema que facilmente são respondidas pelos senhores em alguns minutos. Creio que não haverá muita dificuldade, mas futuras dúvidas e questionamentos obviamente serão esclarecidos quando nós fixarmos essa aula dentro de um contexto geral do estudo da ação penal. Tudo bem, senhores? Era isso no primeiro momento. Muito obrigado. Esse formato de resposta das questões via AVA está sendo extremamente proveitoso no sentido de que eu vejo o empenho dos acadêmicos que, aspas, se obrigam a fazer o estudo do material e analisar os vídeos e, na sequência, me passar essas respostas que estão sendo bem elaboradas e bem confeccionadas, bem justificadas pelos senhores de modo geral. Obrigado.